O que eu quero falar no vídeo de hoje é o quanto a gente menosprezar as coisas não fazem elas desaparecerem, tá? Porque na verdade eu fico vendo as notícias no Brasil e parece que é isso que está acontecendo, né? Com tudo que está acontecendo politicamente falando, é como se o coronavírus fosse uma coisa pequena perto de todo o resto. Mas eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje com dados que não é. Então vamos soltar a vinheta e aí bora pro vídeo. Então vamos lá, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o coronavírus é que como o discurso que está vindo desde o presidente da República até várias outras pessoas, que é o seguinte: não, o número de mortes totais no Brasil vai ser a mesma, então por que a gente disparou toda a economia? Não vai morrer mais ninguém, vai ficar ali na mesma coisa, morre tantas mil pessoas por dia, vai continuar morrendo tantas mil pessoas por dia. Vai morrer um pouquinho mais do que a gripe, mas nunca a gente parou o país por causa da gripe, e não sei o que, e todo esse discursinho, né? E mesmo com todas as medidas que estão sendo feitas no Brasil, os números não param de crescer, né? Não vou nem chegar a falar dos números reais de coronavírus, porque você já entra para outro discurso do cara que quer defender o Bolsonaro, defender reabertura de tudo, que é o seguinte: não, mas agora qualquer pessoa que morre, eles botam na conta do coronavírus, né? Esse é o discurso que todo mundo gosta de falar assim: não tá morrendo ninguém a mais, só que agora chega no hospital, morre por coronavírus. Aí vem fake news de caixão que tem pedra, sabe aquelas coisas absurdas que a gente tem visto nos grupão de WhatsApp que os tiozão adoram mandar e falam assim: viu só, o Bolsonaro tá certo, viu só, esse negócio do vírus é tudo mentira. Então o que eu fiz? Eu fiz o seguinte: eu entrei no portal da transparência, que tá, deixa eu abrir ele aqui. Tá aqui o portal da transparência, que é do governo federal, né? E o portal da transparência tem uma coisa legal lá, que você consegue pegar os dados de cartório. E nos dados de cartório, você consegue ver óbitos. E você consegue ver óbitos desde, acho que 2007, acho que são 10 anos, 13 anos atrás que tem dados, né? E aí a primeira coisa que eu fui lá, eu falei assim: legal, vamos ver então como geralmente o crescimento de número de óbitos no Brasil ano após ano, tá? Então eu vou lendo aqui na tela e eu vou colocar o gráfico para vocês também. Mas basicamente, em 2015 houveram 772 mil registros em cartório de mortes, tá? 2016, 892 mil, 2017, 935 mil, 2018, 1 milhão e 55, 2019, 1 milhão e 196. Então, você vê de 2015 para 2016 cresceu 16%, 2017 foi 4%, 2018 foram 13%, 2019 foram 13%. Então, assim, se você pegar, aí você vê que normalmente você tem uma média de crescimento do número de óbitos, né? A média desses 5 anos foi de 12% ao ano de aumento do número de mortes. Se você fizer uma conta de padeiro ali, a gente teve basicamente 1.196.000 ano passado. Se a gente aumentar isso para esse ano, a gente teria mais ou menos 1.349.000 mortos no Brasil, se a gente manter a mesma média de crescimento anual, tá? É só assim, então, mas é isso que vai acontecer, vai morrer esses 12% a mais e vão falar que é por causa da pandemia, mas na verdade as pessoas já iam morrer. E esse é o discurso que todo mundo que quer defender a reabertura, quer defender o que quer que seja, reabra, né? Mas na verdade, o que eu decidi fazer? Eu decidi pegar 2 dados muito específicos, né? O primeiro deles é o seguinte: aqui nos Estados Unidos a gente viu a pandemia pegar para valer nas áreas extremamente de densidade populacional alta, né? E aí é uma grande diferença cultural do Brasil para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, existem poucas cidades muito grandes, tem 10 cidades muito grandes nos Estados Unidos, e o resto da população, em geral, vivem em subúrbios, como eu vivo, né? Eu vivo numa cidade que tem 100 mil habitantes, com uma densidade populacional super pequena. Por exemplo, a gente mora numa casa que tem um terreno enorme, não sei o quê. Então, é mais ou menos como o americano vive, né? O americano não vive em prédios, não vive em arranha-céu, como a gente gosta de falar, né? Não vive num prédio que tem, ou num condomínio que tem 150 apartamentos. Isso não é comum nos Estados Unidos, isso é exceção. No Brasil, o contrário, 52% da população vive em áreas metropolitanas no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos acho que é algo em torno de 14%, 15%. É um número extremamente inferior das pessoas que vivem em regiões metropolitanas aqui nos Estados Unidos contra a do Brasil, né? Então essa é a primeira grande diferença. Aí o que eu quis fazer? Eu quis fazer o seguinte: aqui a gente sabe que onde pegou para valer foi numa região metropolitana que foi Nova York, né? Tá pegando em Boston, pegou em New Jersey,
pegou em Chicago, quer dizer, regiões metropolitanas aqui dos Estados Unidos. E eles de fazer o quê? Eles de pegar algumas cidades do Brasil e olhar o dado de certidões de óbito dessas cidades. Tá? Eu escolhi aqui, deixa eu ver, 3, 6, 7 cidades para poder fazer um estudo no número de óbitos de 2019 comparado com 2020 nos primeiros 4 meses do ano, né? Então eu peguei janeiro, fevereiro, março, abril. Abril a gente sabe que foi quando começou para valer a pandemia no Brasil e que vai pegar para valer agora em maio, junho, julho, né? Então eu não quis pegar o dado de maio que tem, porque geralmente o dado é atrasado ali entre 8 a 60 dias. Então mesmo o dado de abril que eu vou usar aqui, ele pode mudar nos próximos dias e esse número ser ainda maior, né? Cair não cai, mas pode crescer. E aí eu quero mostrar para vocês, né? Então basicamente esse primeiro gráfico que eu estou mostrando aqui é comparando 2019 contra 2020 mês a mês, janeiro, fevereiro, março e abril. Então como vocês podem ver, em 2020 você teve um aumento em relação a 2019 basicamente na maior parte das cidades, e você vê muito forte essa diferença em São Paulo e em Manaus, né? Manaus teve um crescimento muito grande, principalmente em abril, né? Então em abril você vê tanto Manaus quanto São Paulo tendo uma grande diferença, tá? Então para vocês terem ideia, em Manaus em abril de 2019 houveram 1.025 óbitos, em 2020 houveram 2.629, um crescimento de 156%, quer dizer, 2,5 vezes mais mortes do que aconteceu no ano anterior. Quando a gente vai para São Paulo, que é o segundo grande foco, né, de mortes, né, a gente vai cidade de São Paulo, em 2019 houveram 6.940 mortes e em 2020 houveram 9.320 mortes, né, óbitos. Então você tem um crescimento em abril de 34%, então você cresceu 1,34 vezes o número de óbitos naquela cidade. E aí outro caso bem específico é Recife, que saiu de 1.187 mortos para 1.787, um aumento de 51% do número de óbitos naquela cidade. E aí eu também quis pegar casos que na verdade ficou dentro do ponto ali estatístico, né? Então se você pegar, por exemplo, Belém ficou ali no ponto estatístico dos 12, 15%, né? Teve 17% em abril. Você pega Porto Alegre, teve menos óbitos em abril de 2020 do que teve em 2019. Se você pegar Porto Alegre, comparar os 4 meses de 2019 com os 4 meses de 2020, teve apenas 3% de crescimento. Se você pega o Rio de Janeiro, que eu acho que o dado está errado do Rio de Janeiro, teve só 1% de crescimento. E quando você pega, por exemplo, Recife, teve 16% de crescimento. Então, ainda no ano total, parece que está dentro do dado estatístico, né, do erro estatístico de 2 a 3%. Mas quando você olha São Paulo, 22% de aumento nos primeiros 4 meses do ano consolidados. Você pega os primeiros 4 meses de São Paulo, aumentaram 22% no número de óbitos. Você pega os 4 primeiros meses de Manaus, aumentaram 40% em relação ao ano passado. Então assim, não é que está morrendo a mesma quantidade de gente, está morrendo muito mais gente. Então mesmo que você fale assim, não, estão colocando na conta do coronavírus quando não é. Mesmo assim, se você pegar estatisticamente falando que você vai ter 12% mais de óbitos, tem ali no caso de São Paulo 10% a mais de crescimento no número de óbitos, que a gente não pode falar de onde veio, você pode colocar na conta do corona. E no caso de Manaus, a gente está falando de 28% de óbitos a mais do que o esperado estatisticamente falando, que também você não sabe de onde veio, tá? Você não sabe de onde veio. Então você pode botar na conta do coronavírus, né? Então se você pegar esses dados, você olhar friamente, está muito claro que a gente está com uma epidemia real no Brasil. Não, essas 900 mortes por dia estão colocando na conta do coronavírus, mas não é. Assim, a gente só vai saber de verdade, você só vai acreditar no coronavírus, nas mortes que foi causado pelo coronavírus, quando passar a pandemia. Que aí você vai olhar o dado estatístico do número de óbitos e aí você vai olhar e falar, caraca, teve muita gente a mais, estatisticamente falando, que foi afetada, que não seria afetada se não tivesse o coronavírus, né? E é esse que é o número real, no final das contas, que você vai olhar e vai acreditar ou não que isso está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos, a gente já passou a gente já está em 86 mil mortos, alguma coisa do gênero.
E aqui as coisas estão extremamente bem controladas, tá? Pelo tamanho do país, pela densidade populacional, tem vários fatores aqui nos Estados Unidos que está ajudando a curva realmente a cair. No Brasil, a gente tem todos os fatores para a curva só crescer exponencialmente, como cresceu aqui nos Estados Unidos, né? Você tem falta de apoio federal para combate à doença, né? Você tem falta de apoio federal para políticas de isolamento social. Você tem um país que tem uma condição econômica ruim, mas isso não é desculpa, porque a Índia também, e a Índia está em completo, não digo lockdown, porque basicamente está em lockdown, agora está começando a reabrir algumas coisas na Índia, mas está em lockdown. A Itália está reabrindo, a Espanha está reabrindo, agora o Brasil, se tivesse feito tudo lá no comecinho, como a Argentina fez, por exemplo, a Argentina está em completo isolamento ali, eles vão voltar à normalidade deles muito mais rápido. E você vai ver os países vizinhos ao Brasil fechando a fronteira para não deixar ninguém do Brasil ir para lá, né? O Brasil é o novo foco da doença. Se você tem a condição que eu tenho de trabalhar de casa e ficar em casa o tempo todo, fica em casa. É a melhor coisa que você faz. Eu sei que tem gente que não pode, eu sei que tem gente que não consegue, mas quem pode, quem quer sair de casa por um puro capricho, porque, desculpa, é capricho. Ah, mas eu tenho a minha liberdade. A tua liberdade termina quando você coloca outro em risco, né? Então, assim, eu queria deixar esse vídeo aqui, queria deixar esse dado, porque eu acho que realmente as pessoas têm que fazer uma análise do dado real antes de sair falando asneira, né? E o que a gente mais tem agora é gente falando asneira, dizendo que isso é só o número de mortes convencionais que acontece no país, quando não é. Quando não é, tá bom? A gente, quando eu voltar e fizer um update nesse vídeo daqui 2 meses, os dados vão ser realmente assustadores, infelizmente. Eu vou salvar essa planilha, eu vou salvar essa apresentação, eu vou atualizar ela daqui 2, 3 meses e vou refazer um novo vídeo, tá? Então você que tá aí, que tem aquele teu amigo que fala assim, não, esse coronavírus é só... Passa esse vídeo para ele, tá? E assim, o portal da transparência tá lá aberto, você pode entrar e olhar, vou deixar o link aqui embaixo, não precisa do Edu. Você, o Edu tá manipulando o dado para ficar a favor do que ele quer falar no vídeo. Cara, vai lá e olha, eu realmente não preciso do YouTube, graças a Deus. Eu faço isso aqui porque eu acho que todo mundo que tem um pouco mais de conhecimento e quer se aprofundar um pouco mais nas coisas deve, sim, não digo nem dividir, mas deve tentar fazer as pessoas pensarem sobre alguma coisa diferente, né? O que mais tem hoje é influenciador ou gente que vive na internet, que faz de tudo para ficar bem no algoritmo. E a coisa mais impressionante no algoritmo, tanto do YouTube quanto do Facebook, é que você quer o extremo. Você quer gerar o tumulto, você quer gerar confusão para ganhar engajamento. Então o que tem de gente falando exatamente o oposto porque vai ter engajamento, a pessoa pode até não acreditar naquilo. É o que eu chamo de corrupção do algoritmo, né? A pessoa fala o que convém para ganhar ali o view, para ganhar o like, o que for. Assim, eu, graças a Deus, não preciso disso, né? Eu faço aqui porque eu realmente gosto. Então, agora que você já assistiu esse vídeo e você acha que tem todo sentido, e tem alguém perto de você que não acredita em nada disso, acha que é tudo manipulação da mídia, ou o governador está fazendo isso, ou é o prefeito que não concorda com o Bolsonaro e aí ele está fazendo isso para ganhar eleitor e tal. Não, o negócio é sério. É muito fácil do Bolsonaro, lá do alto do palanque, lá sem máscara, ficar falando com todo mundo, falando para as pessoas saírem para a rua, sendo que não é ele que está lá cuidando da ponta, não é ele que está vendo o número de mortos, não é ele que está vendo a economia ser dilacerada, porque ele está fazendo o papel dele de falar o seguinte: olha, eu falei que é da merda na economia, mas a culpa é do governador. Sabe aquele cara que quebra o vaso de cristal e culpa o irmão, porque o irmão não estava em casa? Fala assim, não, foi ele, ou culpa o gato. Não, o gato subiu e quebrou o negócio. É o Bolsonaro, né? Infelizmente, né? O mundo inteiro está fazendo a coisa correta, mas o gênio está fazendo diferente, né? É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.